Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e estamos aqui com um tema maravilhoso, agradável, né? E nem um pouco controverso. Mas temos aqui uma notícia de nosso maravilhoso Rio de Janeiro, o paraíso na Terra, a cidade mais litorânea, mais cosmopolita do Brasil. E por essa razão mesmo, mostra reflexos maravilhosos da cidade maravilhosa. Chefão do tráfico teria mandado fechar igrejas católicas no Rio de Janeiro. Simplesmente... Cara, é inacreditável. Qual é o poder de uma seita? Qual é o problema central de seitas cristãs? Obrigado, Lutero. Você já agradeceu o Lutero hoje? Pois bem, a gente está passando por um processo muito singular no Rio de Janeiro nesse momento, que eu não consigo dizer quais vão ser as consequências imediatas. Mas nós já estamos caminhando a ser um anarco-estado há pelo menos 30 anos. Em níveis assim, sem qualquer resposta do Estado Nacional a esse processo de traficanização do Brasil. A gente vai caminhar para ser o novo El Salvador agora que El Salvador está se corrigindo. O que acontece? A gente tem um cenário relacionado ao crime organizado muito singular em cada uma das regiões litorâneas do país. Então você tem, por exemplo, características como no sul e no sudeste, no caso São Paulo, né, porque o Rio de Janeiro também fica no sudeste, mas particularmente sobre São Paulo, onde você tem um crime mais organizado, um pouco mais civilizado. Então, em vez de adotar uma política de pulverização, de completa repartição das zonas urbanas de forma descarada, através de milícias, de traficantes e afins, há um consenso com as autoridades públicas de deixar a coisa acontecer com a condição de que não fique tão na cara. Então, assim, São Paulo é infinitamente seguro em comparação com o Rio de Janeiro? Não. Aqui o tráfico, o crime organizado também tem uma envergadura assustadora. Tanto é que eu acho que um caso muito comentado por todos é quem lembra os posicionamentos do Alckmin nos anos 2000 e o sequestro do filho dele, né? A partir dali tudo assim mudou. E eu não preciso dizer quem também já trabalhou aqui em terras paulistas e hoje se encontra na Suprema Corte, não é mesmo? Aqui eu acho que só houve um acordo de cavaleiros, no sentido de que vai ter a anuência das entidades públicas, não existe crime organizado no nível que se tem em São Paulo, sem a conivência de agentes estatais, das instituições, tanto públicas quanto financeiras, os bancos têm que lavar esse dinheiro também. Então tem toda uma estrutura montada para que o crime organizado, o tráfico de drogas, possa operar. Só que teve uma certa ordem no sentido de que o PCC ele é uma organização unificada, ele conseguiu dominar o estado de São Paulo e se agigantando sem perder a sua hierarquia interna, pelo menos, como que eu posso dizer, pelo menos não para quem olha de fora, né? Não sei como que é as coisas lá dentro. Mas, de toda forma, existe um trato dos cavaleiros aqui com o governo de São Paulo de que, assim, vai ter Cracolândia, vai ter boca de fumo em toda pracinha que você for, mas não pode dar na cara. Tem que controlar os seus usuários e fazer parecer que há uma segurança pública, para também não ficar descreditando o governo estadual. Então, houve essa boa política que todo mundo sai ganhando. Os traficantes conseguem lavar dinheiro, vender mais, tudo enchendo os seus bolsos, enquanto o Estado não tem que se responsabilizar em combater de fato o crime organizado. Então ficou com essa aparência de que São Paulo é um estado seguro, que o crime organizado não é tão complexo quanto outras regiões anarquizadas. No outro polo do país, no Nordeste, a gente tem as taxas de violência mais brutais. Então, ali não houve esse mesmo estabelecimento e também não houve o gênio, no sentido intelectual, de organização do crime organizado. Lá a brutalidade é anárquica, né? Então é facada primeiro, furto depois. Então, lá a gente tem não houve a possibilidade de uma concentração de uma só organização para dominar toda a região. Então, os banditismos, os ganguismos e as não responsabilidades sobre os usuários imperam, o que
acaba por favorecer justamente esse banditismo, os índices de latrocínio e toda essa anarquia que se tem no Nordeste brasileiro. Mas o Nordeste, ele consegue ter uma resiliência cultural a qual certos trejeitos não são deformados. O que eu quero dizer aqui é que São Paulo, o Sudeste como um todo, em especial São Paulo e Rio de Janeiro, sofreram no século XX uma grande onda de imigração. Isso é, as suas culturas tradicionais foram quase totalmente devastadas nas suas capitais. São Paulo, por exemplo, só é admirável no interior. No interior que estão os caipirinhas, né? Nós aqui de São José e afins. Então está aqui o pessoal que preserva a cultura e o ambiente humanamente de habitação. Porque São Paulo capital é um engodo cosmopolita cheio de cracudo, putas e viados. Então, como diria aqui parafraseando um desses pastor do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro não é muito diferente. No interior do Rio, apesar de ter essa pecha, né, do Rio de Janeiro inteiro ser o crime organizado, no interior você ainda encontra vida inteligente, assim, coisas bonitas, comunidades tradicionais, cultura no Rio de Janeiro. Só que a cidade maravilhosa se perdeu. E o problema do cosmopolitismo, nesse sentido litorâneo das sociedades, é que elas começam a perder suas feições tradicionais, não só na cultura. Não é só a festa junina que começa a tocar música de pederasta. Não é só nego dando tiro no meio da rua. Tanto tiro de arma quanto tiro de droga. O problema não é só esse. É que você começa a deformar a moralidade dos centros urbanos. Você começa a desumanizar as pessoas. Você começa a não ter mais uma coesão religiosa. Então, o Brasil, que tradicionalmente era católico, quando ele começa a ter esses problemas de concentração com o êxodo rural nas populações urbanas e não tem como atender todo esse fluxo de pessoas, tanto com empregos quanto com infraestrutura, moradias e afins, você basicamente pegou pessoas que estavam... O caso mais, como é que eu posso dizer assim, caricato, né, que todo mundo lembra, é a questão da imigração nordestina para São Paulo e Rio de Janeiro. Então você pega um monte de gente que no Nordeste tinha uma fortíssima convicção religiosa, era alguém no Nordeste, era filho do fulano de tal, morava em tal lugar, tinha uma tradição familiar, mas fugiu devido a um evento climático, né, a seca do Nordeste. Ele veio para cá e ficou periferizado. Às vezes não arranjou emprego e acabou longe dos centros urbanos. Acabou em uma periferia. E lá, ele não conseguiu dar a mesma estrutura para suas famílias, porque ele estava fora do seu ambiente cultural. Isso é, tudo que essa pessoa teve de aparo social, no sentido cultural, na sua infância, com seus avós, aprendendo tradições, vivendo a cultura nordestina, os seus filhos não. A moça provavelmente vai virar uma faxineira, uma empregada doméstica, vai trabalhar numa terceirizada de limpeza, vai ser uma cozinheira, vai passar o dia inteiro trabalhando. O pai seguiu o mesmo caminho. Na década de 70, né, ainda se tinham empregos industriais, ainda com uma rotina muito puxada. E essa criança, fruto desse matrimônio, ficou desamparada. E é justamente aí que as gerações seguintes àquelas que imigraram não tiveram um acesso à cultura profundamente brasileira nordestina. E aí, o resultado disso é que, com a periferização, a Igreja Católica não deu conta, não teve braços, e nem... Aqui também tem outras questões internas que eu vou tentar evitar a respeito dos processos de modernização dos ritos e da imagem da Igreja Católica após o Concílio Vaticano II. Mas o fato é que as periferias se encontraram num limbo e não existe vácuo de poder. E aí nasce o câncer protestante evangélico neopentecostal no Brasil. Eles se aproveitam dessa vulnerabilidade social do Brasil nessa mudança do êxodo rural para o inchaço dos centros urbanos, para começar a angariar com o seu charlatanismo, com as suas doutrinas tortas e puramente... As igrejas evangélicas são basicamente os primeiros coachings do Brasil.
Não existe doutrina, não existe preparo, não existe hierarquia, não existe rito, não existe nada que configure aquele lixo como uma religião. Mas, existe autoajuda e acolhimento. É literalmente coach. E aí você tem a proliferação desse câncer no corpo nacional. E isso principalmente nos centros urbanos. Então, o que eu estou querendo linkar com essas condições que favoreceram o surgimento das correntes evangélicas no Brasil, em comparação com a violência até mais brutal na região nordeste do Brasil do que no Rio de Janeiro? É que lá, esse efeito social ainda não foi tão pesado, porque eles ainda têm trejeitos da cultura tradicional. Então, lógico, o Nordeste brasileiro ele é muito marcado também por um certo hibridismo, né? Um ecumenismo religioso. Então, tem lá os seus problemas de ordem religiosa, mas, via de regra, a cultura formal, vamos dizer assim, normativa, é o catolicismo. Enquanto no Rio de Janeiro, que já tinha uma questão social por si, por conta da questão da abolição da escravatura, já vinha com problemas da República da Espada, da República Velha, ainda sofreu ainda mais com o agravamento dessas questões sociais a partir dessa imigração em massa para os grandes polos industriais que eram representados por São Paulo e Minas. São Paulo e Rio de Janeiro. Falei de República Velha e já veio Minas Gerais na cabeça. Ou seja, a gente criou um grande centro desenraizado com a ausência da presença do Estado em uma tirania promovida pela modernização. Isso é uma exclusão social em decorrência dos processos de modernização da produção. Isso é da Revolução Industrial. Aí você cria o campo aberto justamente para essas seitas protestantes conseguirem se proliferar por em cima, né, dessas populações que, infelizmente, devido à questão social, são precarizadas, não tiveram acesso a uma educação formal e nem uma formação cultural tradicionalmente brasileira. E não acredito que essa expansão protestante seja fruto natural do Brasil. Se você pega a vinda da maior parte dessas igrejas que tem alguma ordem mínima, tipo Assembleia de Deus e afins, você vai encontrar que algum missionário norte-americano ou europeu veio para cá no começo do século XX ou final do século XIX propagar essas heresias por cá. Então, assim, analisando o processo dos Estados Unidos pós tentativa de atrair o Brasil ao lado dos aliados na Segunda Guerra, a gente tem uma troca de uma doutrina muito mais imperialista, muito mais ofensiva, agressiva ao Brasil, para uma doutrina igualmente agressiva, mas com auspícios de amizade, que é a política de boa vizinhança. Então é um intercurso de um certo americanismo, de uma irmandade americana, mesmo que a gente não tenha nada a ver. É aí que o soft power americano começa a vir de forma mais pesada aqui. A cultura do cowboy substituindo a cultura tropeira, caipira. É aí que vem os ritmos e as produções cinematográficas americanas, né? Hollywood começa a chegar aqui. É aqui que a gente começa a estigmatizar o jeca, que a gente começa a olhar torto para o caboclo, que já era atacado antes pelos pensamentos cosmopolitas também. Mas a gente começa a querer imitar todos os trejeitos norte-americanos. O sertanejo brasileiro não é mais o caipira, aí tem que ser o cowboy do Velho Oeste, aquela imagem. Então, a gente começa a absorver uma cultura que não é nossa. E juntamente com isso, vem as expressões religiosas. O Brasil sempre se colocou na América como baluarte do catolicismo, um país que nasceu da Contra-Reforma, que sempre tiveram padres extremamente combativos à não proliferação do protestantismo aqui, porque esse era um legado da nossa terra. Era um dos pontos mais altivos da colonização portuguesa, ter impedido o alastramento do câncer protestantes ao Novo Mundo. Só que a gente, gradualmente, desde a proclamação da República, foi amenizando, através das instituições, esse caráter combativo, religioso do país. E, conforme, mesmo dentro do seio da igreja, começa a ter o triunfo de ideologias mornas, aparentemente apagaram aquela parte de
quente ou frio, morno ou te vomito, as renovações carismáticas, né, começaram a tirar o caráter combativo. Ficou feio você se dizer católico. Então você tem que ser um católico frufru. E aí vamos permitir aqui ecumenismo, gente. E começa a permitir todo tipo de deformação religiosa e cultural no país. E, juntamente com a precarização do potencial de ação da igreja num Brasil se urbanizando, a gente tem essa cagada que é o Rio de Janeiro hoje, esses celeiros de neopentecostais, que aí vem o segundo ponto. Mas vamos analisar primeiro aqui a matéria, eu já tô muito puto. Vamos lá. Evangélico chefão do tráfico, conhecido como Paixão, teria ordenado o fechamento de ao menos 3 igrejas. Secretaria de Segurança nega. Ih, ali, fake news? Não sei. Ao menos 3 igrejas católicas no Rio de Janeiro suspenderam as atividades nesse sábado, 6/7, após uma ordem do chefão do tráfico do complexo de Israel. Israel? Não parece judeu, hein? Não, é sefardita, gente. É sefardita. Não, relaxa. Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão. Não, é Peixão, aquele do Paixão aqui, tá? É o senhor Peixão. Torce pro Santos? Não, Santos é baleia, né? Não lembro quem que é peixe. Não gosto de futebol. Relatos de moradores dão conta de que bandidos armados foram até as paróquias comunicar a decisão do traficante. As informações são do jornal O Dia. As paróquias Santa Edviges, em Parada de Lucas, Nossa Senhora da Conceição, em São Justino e Santa Cecília, localizada em Brás de Pina, publicaram comunicados em suas redes sociais sobre o cancelamento das atividades. A paróquia Santa Cecília informou que todos os compromissos estariam temporariamente cancelados. Já a Santa Edviges suspendeu uma festa junina que ocorreria neste final de semana. Festa julina, né? A paróquia Nossa Senhora da Conceição em São Justino pontuou que as missas e reuniões demais ficarão suspensas até segunda ordem. O motivo dos fechamentos não foram informados nas publicações. Ai, meu Deus do céu. O foda é a gente ser tão pau mole e a gente não ir... Cara, a gente teve a chance de escorraçar protestante quando eles pisaram aqui. Ai, olha o que a frouxidão faz com o país. Chefão do tráfico, Paixão seria evangélico. O traficante... Peixão, pô. Seria evangélico. O traficante Peixão é procurado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, suspeito de comandar a distribuição de drogas na região da Cidade Alta e Vigário Geral. O Metrópolis questionou a corporação sobre o fechamento das igrejas, mas não obteve retorno. Blá, blá, blá. Traficante foi criado pela mãe, que é um bandista, mas atualmente é evangélico e tem promovido atos de intolerância religiosa sob seu comando. Eu tô falando, cara. Sola Escritura e suas consequências. Cada um interpreta como eu quiser, entendeu? Não tá lá na Bíblia, não tá proibindo o tráfico. Não há qualquer incongruência entre ser traficante e evangélico. Obrigado, Lutero. No início da tarde deste domingo, a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro enviou uma nota para o Metrópolis afirmando que as paróquias Santa Edviges e Santa Cecília estavam abertas e que a ação dos traficantes seria boato. Mas se elas falaram que não iam abrir, aí tá esquisito, hein? A gente tem esse é o problema central do protestantismo, né? Me diga aí, o que você precisa ser para ser pastor? Vai abrir sua igreja. Você não tem tradição apostólica, filho. Você é literalmente um Zé Bunda que um dia falou assim, quer saber? Você pastor. Você respeita que regimento? Que doutrina? Que órgão te supervisiona? Qual a hierarquia interna de qualquer igreja? Se não definida sumariamente por ela mesma. Aí começa a aparecer essas berrações aqui, tá entendendo? É por isso que o neopentecostalismo, ele consegue absorver puta e traficante. Porque ele não tem qualquer congruência. Na verdade, eu não acredito muito que seus membros tenham capacidade craniana, cerebral, de estabelecer uma doutrina, sendo bem justo. Mas, assim, cara, até qualquer um com 50 de QI consegue observar alguma coisa errada. Mas o meu ponto é que o pastor médio, ele não é burro. Ele só é um político. Ele é um coaching. Ele não quer saber se há congruência real, racional, em você absorver traficantes na sua igreja. Ele só precisa de poder político. Ele só precisa
enganar suficientemente bem, com retórica, os seus seguidores, e a partir daí fazer muita grana. Inclusive, o que melhor para enganar gente periferizada, que muitas vezes é uma senhorinha que tem um filho preso, do que você acolhê-la com braços abertos e acolher o filho também? Então, assim, isso aqui é um baita problema, porque essas instituições são políticas, são subversivas. E elas se unem com outras instituições subversivas. Como que uma igreja vai abrir do nada no meio do tráfico do crime organizado, se não com a conivência do mesmo crime organizado? Sem ter que pagar alguns pedágios a esse crime organizado. Assim, é tudo muito evidente. Então, tô tentando me conter aqui. Mas, de toda forma, fica evidente que essa aqui é uma visão escancarada, clara sobre o problema protestante no Brasil. Só que isso aí é só um reflexo extremado. A mera presença do protestantismo no Brasil já é um problema. Porque o Brasil não foi um estado fundado em torno de uma etnia, de uma cultura secular ou qualquer coisa do gênero. Foi fundado, a sua unificação foi através da miscigenação e da catolicidade. Se você derruba um desses dois pilares, acaba o Brasil. Então, analisando, teve até vídeo recente aí, né, sobre o Golbery do Couto Silva, um dos pontos da sua análise que meio que em aspas caducou, mas se mantém presente, porque a realidade ela foi se performando de uma forma muito singular, é que ele dizia que a Guerra Fria criaria não confrontos diretos, né? A guerra quente por conta do armamento nuclear. Então a capacidade de guerrilha seria dentro das fronteiras nacionais, ou seja, através de criação de militantes nos países a quais são seus vizinhos, para tentar subverter a ordem. Então o exército, as forças armadas, as doutrinas de segurança deveriam se orientar no sentido de debelar esses agentes subversivos. Naquela época, as guerrilhas comunistas. Depois, com o fim da Guerra Fria, a gente percebeu que esses guerrilheiros não seriam mais movidos por forças ideológicas, mas religiosas. A gente viu no Oriente Médio o surgimento de movimentos que são estranhos até o próprio Islã. As milícias sunitas, extremamente radicais, de forma artificial, quase que criadas e treinadas pelo Ocidente. Depois se tornaram um problema ao próprio Ocidente. E a gente observa que o Brasil está dentro dessa categoria, desse problema do século XXI, né? Do terror, da guerra subversiva interna, mas não de cunho ideológico, mas religioso. Só que aqui, as nossas organizações sunitas é o protestantismo, é o neopentecostalismo. E ela se funde, ela não é um elemento religioso por si, como é, por exemplo, o Estado, sabe aquele Estado lá? Que também, né, é Islã, entendeu? Ela não é um elemento que vai criar milícias por si. Ela vai se aliar com outros grupos subversivos que já pré-existiam e que compartilham terreno geográfico. Então aqui o projeto ele é mais complexo. É o alicerce clerical, neopentecostal, da chancelaria dos pastores como uma forma de moralização desse poder local que desafia o monopólio da força nacional, juntamente com a corrente política de fato, que é o crime organizado, que tem poder econômico e poder militar. Então é como se a gente estivesse assistindo a criação de uma nova classe sacerdotal, um novo poder aristocrático, ou seja, militar, e juntamente com um poder econômico, através do tráfico de drogas. Então, a gente está vendo o surgimento de um Estado dentro do Estado, com todas as forças. E a função do Estado Nacional, se ele não quiser ser substituído, pulverizado, encontrar o seu fim, é reprimir com as ferramentas que forem necessárias em um estado de guerra essas características. Então você precisa desmontar o Estado que está querendo se montar dentro do seu Estado, com todos os seus fundamentos. Nesse sentido, os subversivos, as novas guerrilhas comunistas do século XXI, é esse complexo neopentecostal, miliciano, traficante. Então eu diria que, como a gente sabe que a Sexta República é um regime de traidores da pátria, não espero que nada vá ser feito nesse regime, mas espero que ainda na nossa geração a gente consiga
derrubar essa porcaria e estabelecer um regime nacional, no momento que a gente for sentar para resolver esse problema, ele já vai estar muito maior do que já é. E aí eu acho que caberia a gente ressuscitar a política de segurança nacional, o serviço de inteligência nacional, desenhado pelo Golbery, só que adaptando ao nosso século. Como que a gente vai suprimir e debelar até sumir das fronteiras nacionais tanto o elemento anárquico do protestantismo quanto essas forças militares do tráfico de drogas? Então vai precisar ser desenhado uma política muito ampla que vise tanto a questão das fronteiras, para a gente cortar as cadeias de suprimento econômico desses caras, ou seja, combater o tráfico nas fronteiras, sabendo que o país é continental, então vai ser uma tarefa hercúlea. A gente vai ter que usar muito de inteligência, porque é humanamente impossível bloquear todas as fronteiras. Então a gente vai ter que fazer um planejamento de inteligência, interceptação e, lógico, um processo interno dentro das forças policiais, porque atualmente o sistema ele privilegia a aliança entre policiais corruptos e os traficantes. Então também há um problema nos próprios meios de atuação do Estado nessa questão. Então vai ter que rever, inclusive, as suas forças policiais. Isso tudo só dentro do arcabouço tráfico de drogas. Porque depois vão vir as questões complexas das organizações sociais. Entender quais são os grupos que chancelam o crime organizado em campo religioso. Entender quem tem conexões e como a gente faz um processo cultural de não perseguir como eles estão fazendo, que o efeito é o contrário. Porque assim, o cristão é dado ao martírio. Então assim, vai querer fechar nossa igreja? Tá bom, a gente se reúne dizendo que tá fechada. Você vai querer fuzilar nós católicos? Tudo bem, viva Cristo Rei, vai em frente. Comunistas já tentaram fazer isso. Romanos já tentaram fazer isso. Assim, se a gente for listar todo mundo que tentou se levantar contra a igreja católica e pereceu antes dela, não vai ser esse cara aqui, com essa lata, que vai conseguir acabar com a igreja católica. Então, assim, os cristãos são dados ao martírio. É nosso dever e salvação. Então, assim, quanto ao catolicismo vai acontecer. Só que a gente não pode responder da mesma forma, com virulência. A gente tem que pensar como exterminar esse câncer interno do país, que é o protestantismo, através de artifícios culturais e sociais. Ou seja, como que a gente consegue restabelecer um processo de catequização? Porque a gente vê que a maior parte das pessoas são crédulas, não são protestantes. Elas só precisam de uma boa catequese. Mas os protestantes, sabendo disso, eles montam todo um discurso de alienação para você ter ódio da doutrina católica, como adoradores de santos, essas coisas assim. Então seria necessário primeiro desmontar essas falácias, tirar o poder de cátedra destes sujeitos subversivos, para depois, com amor, com carinho, com diálogo, buscar a salvação das almas daqueles que são enganados por esses charlatões, esses coachings da velha guarda. Então, é um problema multifacetado, que a gente não pode também cair com truculência no erro de fortalecer essas correntes, devido a uma má ação, e até diria que não cristã. Então é um problema muito complexo. Mas está muito evidente. O Talibã, o Estado Islâmico Brasileiro, será evangélico e será traficante. O hibridismo, devido ao contexto social em que esses dois elementos se criaram, em um estado singularmente cosmopolita litorâneo, que é o Rio de Janeiro, com enormes problemas sociais, explicam. Todo esse problema já surgiu porque o Brasil abandonou o seu projeto nacional. Uma vez que o Estado não se fez presente nessas regiões, não se desenvolveu, não combateu as heresias, permitiu que tudo isso, todo esse antro de trevas se construísse. Cabe então desenharmos uma doutrina de segurança nacional, buscando a revitalização espiritual do país, com um plano de metas e ações claras, procedimentos e políticas públicas pra gente reverter isso aqui, cara. Não é só respondendo com o estômago também, como eu vi muita gente fazendo em rede social. E em partes, cara, é revoltante. Você fica com vontade de falar muitas coisas, mas você precisa ter sensatez e entender como através do desenho de instituições e políticas públicas a gente vai conseguir reverter tanto a descaracterização religiosa e cultural do país, como também o crime organizado, que são as novas organizações subversivas do país. Pois bem,
Lembrando vocês que nós temos o clube de membros aqui do canal que está de volta ativa e tem grupo no Telegram para os membros do clube de membros. Então cogitem aí se tornar membros para a gente trocar uma ideia. Temos lives aí sexta e sábado também, então fiquem de olho. Vídeos também segunda e quarta. E tem shorts em terças e quintas. Programação completa aqui no canal. Se não for inscrito, se inscreva, deixa o seu gostei aí. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo ou live. Falou!